Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos começando o nosso Café e Paz. Nós somos da Igreja Batista da Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix. Estamos no nosso 34º episódio da segunda temporada. Esse mês de setembro é um mês muito florido, né? Começa normalmente a primavera e eu espero que a primavera de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por esta manhã gloriosa, abençoada, quando começamos, ó Deus, na tua presença, solícitos da sua glória manifesta sobre nós e com o intuito, ó Deus, de vivermos a nossa vida pautada na sua vontade. Muito obrigado pela sua misericórdia que se renovou sobre nós nesta manhã. Abençoa-nos, pois, com porções especiais no decorrer do mês. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui tomando o nosso cafezinho, né? Nosso café e paz. Temos no início de cada semana do mês um encontro aqui, pedindo ao Senhor que nos ajude nessas demandas que iremos enfrentar, que muitas vezes nem sabemos, né? E eu quero compartilhar um texto com você a respeito de relacionamento nesse período de setembro, porque, de fato, muitas vezes nós lançamos sobre as pessoas uma expectativa muito grande, né? E, no geral, quando temos expectativas grandes, é porque esperamos muito das outras pessoas e muitas vezes isso nos constrange, né? Nos decepciona. Eu quero falar um pouquinho com você nesse mês de setembro sobre isso. O texto que eu escolhi, estou um pouco rouco, é 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 10 ao verso 18. Paulo está vivendo num momento de batalha também, e ele vivia isso muito, né? Por conta das perseguições, por amor ao evangelho. E ele muitas vezes se deslocava de determinadas cidades para outras, e ele era acolhido, né? E aqui ele reclama porque faltou algumas coisas, né? E ele faz essa analogia de que muitas vezes nós somos abandonados por pessoas, mas Deus nunca abandona a gente, né? E o texto é 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 10 ao verso 18. 2 Timóteo 4, de 10 a 18, diz assim: Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A expectativa de Paulo, então, em relação às igrejas e aquelas pessoas que o acolheriam, era exatamente de um suporte e de defesas também das suas prerrogativas evangélicas, porque ele era um portador da palavra viva de Deus, né? E ele foi, então, praticamente que abandonado por essas pessoas. E sobre essa demanda, nós precisamos entender que a vida sempre será para nós repleta de decepções e que essas decepções muitas vezes marcam a nossa vida e a vida de muitos, não é? No geral, nós precisamos saber lidar com essas demandas, porque as pessoas que mais nos decepcionam são aquelas pessoas que são mais próximas da gente. E é exatamente por conta do grau de confiança que foi criado entre nós. Não é verdade? Você, ao longo da sua história, você vai criando as suas conexões com pessoas que você serviu, com pessoas que te serviram, com pessoas que são do seu relacionamento. E são essas pessoas, então, pelo que vemos no texto aqui, Paulo reclama. Ele fala
de um doloroso abandono humano, ressaltando que o Senhor, porém, nunca o abandonou. E eu quero fazer, então, nessa primeira semana, com você, uma espécie de precaução em relação a tudo isso que nós vivemos no nosso cotidiano. As pessoas sempre irão nos decepcionar por duas demandas. Primeiro, pelas nossas próprias expectativas, porque às vezes nós lançamos sobre as pessoas uma expectativa muito alta para elas, para nós não talvez, mas para elas às vezes são altas. Tem gente que se casa, acha que o marido vai ser um príncipe encantado. Tem gente que se casa, acha que a mulher vai ser uma princesa encantada, né? Mas o cotidiano é duro, é cruel. O cotidiano faz com que a gente se revele muitas vezes perdido nas nossas expectativas, nos nossos projetos. E isso faz com que muitas vezes sejamos, então, menosprezados pelas pessoas com quem nós convivemos. Mas a gente acaba fazendo isso com as outras pessoas também. Então, a primeira questão é que quando eu lanço uma expectativa muito alta em relação às pessoas, elas nos decepcionam, né, por conta nossa mesmo. Porque muitas vezes as outras pessoas nem sabem que nós temos tanta expectativa assim. E a segunda é que às vezes nós estamos lançando a expectativa para a pessoa errada, não é? Porque, de acordo com Paulo aqui, quando a sua expectativa foi em relação a Deus, Deus não o abandonou. O texto diz assim: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Né? Ele sabe que Deus não o abandonaria. E quando Deus, da sua promessa, diz para nós: me busca em primeiro lugar, para que você tenha todas as suas demandas sendo satisfeitas, né? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo para nós: em mim você pode buscar, eu não vou te abandonar, né? Porque não é na alegria, na verdade, que nós conhecemos os nossos amigos verdadeiros, e sim nas nossas fragilidades, né? Não é na alegria. Na festa, o próprio livro de Eclesiastes vai dizer que a melhor reflexão a gente faz no momento de tristeza, no momento da dor, no momento da morte, porque ali, de fato, a gente vê quem nós somos e quem as pessoas são. Quando você está vivendo uma luta grande, as pessoas que se aproximam de você, essas sim, são verdadeiramente suas amigas, né? Então, por isso eu quero deixar para você essa primeira palavra na primeira semana de setembro, entendendo com você que as pessoas sempre nos decepcionarão pela nossa expectativa e pelas suas fragilidades. Mas Deus nunca vai nos abandonar. Por isso, se você amanheceu esta segunda-feira, 1º de setembro, primeira segunda de setembro, já com muita decepção em relação às outras pessoas, eu quero te informar que as pessoas em toda a nossa história vão nos decepcionar, mas Deus nunca nos decepciona. Por isso, creia, firma o seu passo num relacionamento profundo com Deus. E não lance sobre as pessoas muito a sua expectativa, não, porque senão você será sempre frustrado. Que Deus te abençoe. No Salmo 37, verso 4, verso 5, a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do seu coração. Confia nele e o mais dele fará. Ele promete, ele pode fazer isso, ele é Deus, mas as pessoas não. E pastor, como que eu lido com as pessoas que são falsas, ou as pessoas que não me dão suporte? Pastor, as pessoas são mal agradecidas, é verdade, mas não se deixe influenciar por isso, porque a gente também precisa se relacionar e fechar as conexões com as pessoas, também não faz bem para a gente, né? Ficar se isolando não faz bem. Por isso, busque conexões com homens e mulheres de Deus, na expectativa de que nós tenhamos do céu respaldo para servir as outras pessoas. E a melhor coisa a fazer, na verdade,
Em vez de esperar que as pessoas façam conosco, é que nós possamos fazer a elas. Pare de esperar alguém servir a você e sirva essa pessoa, mesmo que ela te desampare, porque isso eleva o seu coração a uma nobreza espiritual. Nós somos Café e Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix, essa é a primeira semana do mês de setembro. Promete que Deus esteja abençoando grandemente sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajude a vivermos a plenitude da tua vontade, do teu querer, entendendo que só o Senhor é que de fato não nos abandona. Nos ajude, ó Deus, a perdoar e a tentar fazer conexões relacionais poderosas a partir de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique com Deus, boa semana. Café e Paz, Haroldo Félix, nós somos Igreja Batista da Paz.